Começa agora mais um programa Momento Medicina. Uma das principais preocupações das mulheres que enfrentam o câncer é perder um ou ambos os seios. Quem nos recebe é o Dr. Denis Alberto, ele que é cirurgião plástico. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bom. Doutor, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, doutor. Doutor, a cirurgia de reconstrução mamária promete devolver o volume original e renovar a autoestima da mulher. Doutor, a cirurgia de reconstrução mamária deve ser feita em qual momento? Então, basicamente, existem dois momentos que a gente pensa na reconstrução mamária, né? O momento mais aceitável, que traz um trauma psicológico menor para o paciente, é a reconstrução mamária que a gente chama de imediata. O mastologista retira o tumor mamário, eventualmente até as duas mamas, né, quando o tumor agride as duas mamas, e é feita a reconstrução da mama no mesmo ato cirúrgico. Então a paciente não fica com o trauma de não ter as mamas depois da cirurgia de ressecção do tumor da mama. E a outra abordagem é a reconstrução mamária tardia. O paciente faz a retirada do tumor mamário, espera definir toda a conduta em relação ao câncer, se for necessário quimioterapia, radioterapia, e deixa isso para um segundo tempo, a partir do momento que ela tiver condições de saúde, condições clínicas, controle do tumor, para poder fazer essa reconstrução. Mas o que tem se favorecido mais, inclusive, é amparado por uma lei que foi promulgada em 2013, que as pacientes teriam a necessidade, né, o médico deveria focar a reconstrução sempre no mesmo ato cirúrgico, que a gente chama de reconstrução imediata, mas que não é uma coisa que dá para você necessariamente garantir para a paciente. Tem que avaliar todo o contexto da saúde do paciente, das condições clínicas, das condições de tecido. E eventualmente, quando o tumor é muito agressivo, você tem que fazer a reconstrução no mesmo ato cirúrgico, porque a paciente perde até a pele que cobre aquela mama. Então você tem que reconstituir esse tecido até por uma questão de saúde. Mas a tendência maior na área de reconstrução mamária é sempre optar pela reconstrução imediata. Primeiro, porque você não vai ter o trauma psicológico da paciente ficar sem as mamas. Segundo, que eu vou ter um tecido de melhor qualidade, porque quando a paciente segue no seu tratamento mamário, ela tem que realizar radioterapia, quimioterapia, e isso piora a qualidade dos tecidos. E eu consigo um resultado melhor também, porque com a evolução da cicatrização, se a paciente não fez a reconstrução mamária, aquele tecido fica com uma fibrose, muda a forma do que sobrou da mama, o que me dificulta nessa reconstrução, né? Mas também existe sempre o outro lado da moeda. A paciente que nunca passou pela sensação muito ruim de ficar sem as mamas, ela eventualmente pode criar uma expectativa muito grande com o resultado da reconstrução mamária, porque ela não passou por aquilo. Ela operou, retirou os tumores, o médico já fez a reconstrução no mesmo ato cirúrgico, então ela não passou por nenhum período sem as mamas. Então, eventualmente, a exigência dela é para um resultado melhor, o que nem sempre é possível. Já a paciente que é submetida a uma reconstrução mamária tardia, ela tem um grau de aceitação melhor do resultado que for obtido, porque ela passou por um longo período, às vezes, sem a mama. Entendi. Então, basicamente, seria isso. Cada caso é um caso, não? Como a gente sempre fala no jargão da medicina, né? Cada caso é um caso. Perfeito. Não tem como especificar para cada um. Perfeito. Doutor, como é feita a reconstrução das mamas? Existem, eu diria que dentro da cirurgia plástica, até um capítulo a mais, né, na cirurgia plástica, existem colegas que só atuam na reconstrução mamária, porque é um capítulo muito variado. Mas tentando resumir, nós temos aí a questão da reconstrução mamária, ela vai acontecer conforme o grau do tumor, né? Se é uma tumoração pequena, onde é retirada uma pequena parcela da glândula mamária, essa reconstrução eventualmente pode ser feita até com o que sobrou da própria mama. Uma quadrantectomia, que é uma retirada só de um segmento da mama, você pode reconstruir com a própria mama. Existem as cirurgias um pouco mais radicais, existe até umas cirurgias preventivas, que foi a que a Angelina Jolie fez, Sim. que ela retirou só a glândula e sobrou a pele da mama. Então ela fez uma reconstrução com a prótese mamária. Mas em alguns casos, quando é uma ressecção mais agressiva, eu não consigo fazer só essa reconstrução com a prótese. Eu tenho que utilizar tecidos ao redor para voltar a pele para a região. E aí a cirurgia fica mais complexa. Então quando a gente tem as mastectomias radicais que a gente fala, e tem uma perda grande tanto de pele quanto de músculo, eu preciso transferir tecidos de outras áreas do corpo
para fazer essa reconstrução. É uma cirurgia bem mais complexa. A gente consegue obter esses tecidos das costas, desse músculo grande que a gente tem, que é o grande dorsal, que você transfere o músculo com a pele para a região da mama, que é a cirurgia do grande dorsal, que a gente fala do retalho grande dorsal, para conseguir cobrir aquela região. E nessa cirurgia é colocado ao mesmo tempo ou um expansor de pele ou uma prótese de mama, para dar o volume também. E a outra cirurgia que dá as reconstruções mamárias é uma das mais complexas, é a cirurgia que a gente utiliza o músculo reto abdominal. A paciente ela perde a mama, ela não tem a mama, não tem a musculatura, e a gente utiliza aquela ilha de pele que sai na plástica abdominal. Tanto é que eu tenho sempre esse critério quando eu vou fazer uma plástica abdominal numa paciente, de saber se a saúde mamária dela está boa ou não. Porque eu não vou jogar fora esse tecido sem saber se a saúde mamária está boa ou não. Então eu utilizo aquela ilha de pele que a gente tem sobrando no abdômen, junto com aquele músculo do abdômen que dá irrigação para essa ilha de pele. Eu isolo essa ilha de pele, isolo a musculatura para levar o sangue para essa pele e transfiro esse tecido aqui para cima. Inclusive, essa é uma reconstrução que pode ser feita em reconstruções bilaterais. Pacientes que perdem as duas mamas, a gente transfere a ilha de pele com esses músculos conectados para essa região superior. E aí eu consigo já dar um volume com essa reconstrução, aí eu não preciso da prótese. Mas é claro que, como aquilo que a gente já falou, cada caso é um caso, eu tenho que selecionar o caso mais favorável ou não. Para essa cirurgia mais complexa, eu tenho que ter uma condição clínica de saúde melhor. E também existem outras variações mais modernas, mais sofisticadas, que a gente chama na cirurgia plástica de microcirurgia, que é retirada a pele junto com o vaso, que irriga essa pele, de outras regiões do corpo. Pode ser retirada da pele do abdômen, pode ser retirada até do músculo glúteo máximo, das costas. Aí você transfere essa pele com um vaso e coloca essa pele na região e através do microscópio você liga os vasos que tem aqui com esse vaso para dar irrigação para essa pele. Aí já é um capítulo mais sofisticado. Então isso resumindo toda a história, é um capítulo muito extenso e muito dinâmico que vem evoluindo a cada dia. Mas basicamente é isso, vai depender do grau de ressecção da lesão. Se for uma lesão menos agressiva, utiliza-se a própria mama para a reconstrução. Se for uma lesão, uma retirada profilática, uma retirada só da glândula, a gente consegue reconstruir ou com expansor de pele, que é uma coisa importante de relatar, porque algumas pacientes passam por isso. Se você tem uma pele, um músculo para cobrir aquele expansor, ela vai sair da cirurgia com um expansor de pele, aí vai ser feito, logo depois de 2 semanas da cirurgia, através de uma válvula, a gente vai insuflando soro, para ir expandindo aquela pele, porque na fase inicial ela não tinha uma pele de qualidade para suportar uma prótese diretamente. Então a gente coloca o expansor de pele, vai expandindo, depois de alguns meses, a hora que atingir o volume adequado, volta para a cirurgia de novo, tira esse expansor e coloca a prótese. E quando a gente não tem nem pele, nem músculo para cobrir, aí eu vou ter que utilizar esses tecidos de outras regiões para poder dar essa cobertura. E o que é importante enfatizar também é que a paciente que quando passa por uma situação dessa, entender que são várias etapas cirúrgicas, que o médico precisa deixar isso bem claro para ela. Ela vai ter que passar por várias cirurgias, que eventualmente é necessária a reoperação. Por exemplo, o mamilo, ele nunca é reconstruído na fase inicial, ele é reconstruído numa fase mais tardia, porque em alguns casos os pacientes também perdem o mamilo, então você vai reconstruir esse mamilo só numa fase mais tardia. Então vão ser necessárias várias reintervenções para se chegar no melhor resultado possível. Tá certo? Ok, doutor, perfeito. Doutor, em quais casos a indicação de reconstrução mamária é indicada? Nos casos, como eu já comentei um pouco nessa própria resposta, nos casos onde tem a ressecção que deixa uma falha de tecido, né? Então, são muito raros os casos quando a gente fala de câncer mamário, né? Tumoração maligna, que não necessitam de reconstrução. Nos casos mais simples, o próprio mastologista, na maioria das vezes, resolve, porque basta retirar a lesão e uma aproximação da lesão que deixou na região, o próprio mastologista resolve. Mas a partir do momento que você tem que se utilizar de técnicas para reconstruir a falha gerada, aí a reconstrução mamária é necessária. Por isso que é muito importante existir uma sintonia entre o mastologista e o cirurgião plástico que faz a reconstrução mamária. É muito comum a associação das equipes, né? Essas equipes trabalharem no mesmo dia no hospital, eles compartilharem os pacientes no ambulatório, o paciente já passa no mastologista e esse mastologista já prevê o procedimento que vai ser feito, encaminha esse paciente para o cirurgião plástico, aí o cirurgião plástico já prevê para o paciente quais serão as cirurgias necessárias para a reconstrução mamária e combina isso direitinho. Então é muito importante essa sintonia de mastologista e cirurgião plástico.
Que bom, doutor, trazendo até mesmo muita esperança para muitas mulheres, não, doutor? Com certeza, né? Com certeza. Eu falo que é um alento para uma paciente que está passando por um período tão grave, tão difícil, né? Que é o câncer de mama. Que se a gente for avaliar, o câncer de mama é o segundo câncer mais prevalente nas mulheres, né? Ele afeta, acho que 28%, né? 28% dos casos de câncer são os cânceres mamários. Eles só perdem para os cânceres de pele, que não são melanoma, né? O melanoma é mais raro, mas o câncer de pele é o câncer mais comum. Em segundo lugar já vem o câncer de mama afetando as mulheres. Então é uma doença muito comum que precisa ter toda essa abordagem multidisciplinar. Tá certo? Tá certo. Doutor, não vou deixar de comentar, o programa Momento Medicina está muito feliz de estar aqui hoje, que o doutor realmente é uma referência em cirurgia plástica. Nós agradecemos muito, doutor, pela sua participação. E agora, doutor, vamos falar qual a sua satisfação, né, em ver uma paciente com autoestima após uma cirurgia. É muito grande, né? Eu sempre comento com os pacientes que, até segundo a Organização Mundial de Saúde, que a saúde não é só uma ausência de doenças, né? Doenças que infectam o corpo, que acometem o corpo. A saúde é um bem-estar psicológico, fisiológico e social, né? A Organização Mundial de Saúde define isso como saúde. Então é um contexto mais abrangente. Então a gente não pode olhar a saúde do paciente só numa ausência de doenças clínicas, né? Então a cirurgia plástica, principalmente quando a gente fala em reconstrução, entra nos três aspectos. Primeiro, no aspecto fisiológico, você vai estar reconstituindo o tecido que a paciente deixou de ter, né? Entra no aspecto psicológico, né? A ausência da mama é uma coisa que vai impactar muito na feminilidade da mulher, né? E no aspecto social, né? Uma paciente que não tem a mama, ela vai se sentir retraída, ela não vai querer ter um convívio social adequado, então é muito gratificante. E até um fato que a gente comenta, né? Que as pacientes no pré-operatório elas vêm com a autoestima baixa, vêm muitas vezes tristes, né? Não vêm nem maquiadas, com uma roupa mais simples, mas quando você faz a cirurgia e com a evolução do pós-operatório, tudo correndo bem, graças a Deus, elas já voltam até com uma abordagem diferente, mais maquiadas, com uma roupa mais vistosa. Você vê que realmente, eu brinco que cirurgia plástica é uma terapia intensiva, né? É uma psicologia intensiva, né? A gente melhora a autoestima com a cirurgia, mas é muito importante sempre ter seriedade na abordagem, nos critérios, né? Estabelecer sempre para o paciente os limites, até onde a gente pode chegar. Então a expectativa tem que ser muito bem trabalhada. Infelizmente, alguns pacientes criam expectativas que não são possíveis. Então eu sempre comento que cirurgia plástica é um misto entre o que a gente indica tecnicamente e o que o paciente deseja. E aí a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ó, isso eu consigo, isso eu não consigo, para estar tudo bem combinado para ter um êxito adequado. Tá certo? Perfeito. Doutor, mais uma vez, eu te agradeço pela participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço vocês, sua disposição aí, tá bom? O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.